Esse é o vídeo do treinamento de protocolo de sepse, que vai ser instituído no Hospital Universitário Onofre Lopes a partir do dia 13 de setembro de 2017. Então, basicamente, o nosso protocolo ele vai funcionar com duas ferramentas. A ferramenta principal vai ser o kit sepse, que vai ser um envelope. Dentro dele vai conter uma ficha de triagem, o anexo 1, que é o guia de antimicrobiano, o anexo 2, guia de otimização hemodinâmica, e o checklist, que vai ser a responsabilidade da CCIH para coleta de dados epidemiológicos. E da caixa do kit sepse, que vai conter nos andares inicialmente. Dentro dela vai conter a dose dos principais antimicrobianos que estão contidos no anexo 1, guia de CCIH de antibioterapia, e nos frascos para a coleta de todos os exames do kit sepse laboratorial. Então, como vai funcionar? Essa é a nossa ficha de triagem. Inicialmente, como qualquer ficha, a gente preenche os dados do paciente, e a avaliação inicial a gente coloca como avaliação da enfermagem, mas a gente quer lembrar que a gente coloca o enfermeiro como uma ferramenta-chave na abertura dessa ficha, porque é o profissional que está o dia todo com o paciente, mas que o médico assistente, o médico residente, ao verificar que esse paciente está potencialmente grave, ele pode abrir a ficha também. Então, a gente, de certa forma, vai usar tanto os critérios de síndrome de resposta inflamatória sistêmica, como o Quick-SOFA, associado à oligúria, e aí contendo dois dos sinais e sintomas de síndrome de resposta inflamatória ou dois do Quick-SOFA. O médico ele vai ser chamado, a gente coloca aqui o nome do médico que foi acionado e a hora para resguardar tanto a enfermagem como o médico durante o atendimento. E aí a gente passa para a segunda parte da ficha, que é a avaliação médica. Então, o médico ele tem que definir rapidamente se esse paciente ele tem uma história sugestiva de infecção, e aí a gente coloca na avaliação médica 1 os principais focos infecciosos, e definir a partir de sua avaliação se o paciente ele apresenta critérios para infecção, sepse, choque séptico, ou se foi afastado algum dos três anteriores. E aí, se o médico que está avaliando, ele acredita que o paciente ele apresenta sepse ou choque séptico, a gente passa para a abertura realmente do protocolo de sepse e início da conduta médica. Se está afastado infecção, sepse, choque séptico, então está encerrado o protocolo e não precisa ser aberto a caixa contendo tanto o antimicrobiano como o material para coleta de exames. Então, no caso de início do protocolo, a gente vai ter dentro da nossa caixa os materiais para coleta dos principais exames, e esses exames eles vão estar no MV com o nome de kit sepse laboratorial, que nós vamos mostrar mais na frente. A prescrição do antimicrobiano, nós temos o guia terapêutico, que também vai ser mostrado, e se hipotensão, a gente segue para o anexo 2, que é o guia de otimização hemodinâmica. Quando a gente fala no último quesito da avaliação médica 3, após a chegada dos exames, definido se há disfunção orgânica, o médico ele vai fechar o caso como infecção, sepse ou sepse com lactato alterado ou choque séptico. Então, como vai funcionar o protocolo? Dando início e abertura ao protocolo, a gente passa para a solicitação de exames. Nós tentamos adequar a rotina da coleta de exames com a agilidade da coleta pela enfermagem, e os recipientes para a coleta dos principais exames vão conter dentro da caixa do kit sepse. O processamento prioritário da amostra com o lactato sendo liberado em até 30 minutos foi garantido pelo laboratório, e a coleta de culturas de forma prioritária para a gente garantir que o antimicrobiano vai ser iniciado até 1 hora tendo sido feita essa coleta. E o kit sepse laboratorial ele está informatizado e ele tem um formulário próprio. Então, como vai funcionar? Abrindo o MV, a gente digita kit sepse laboratorial e selecionando esse item já vai selecionar os principais exames para a gente definir se o paciente ele realmente tem disfunção orgânica ou não.
E aí a gente solicita hemograma, gasometria arterial, creatinina, ureia, TAP, TTPA, hemocultura, bilirrubina e o lactato. Já vão estar todos incluídos no kit sepse laboratorial. O laboratório ele vai receber a ficha dessa forma, então vai ter kit sepse laboratorial em observação de todos os exames solicitados, não precisando de triagem quanto à urgência da sua coleta. E aí a gente passa para a terapia de restauração inicial, que se baseia basicamente no início da antibiótico terapia e na administração de fluidos. Então a gente sabe que a administração precoce de antimicrobiano é fundamental para a resposta dessa terapêutica e a gente definiu, junto da CCIH, os esquemas antimicrobianos para os principais focos de infecção. Então a gente tem o guia de terapêutica antimicrobiana, que é o nosso anexo 1, e a gente espera evitar com esse guia a inadequação dos esquemas escolhidos. Então, de certa forma, estabelecemos a adequação da dispensação da primeira dose de antimicrobiano, porque ela vai estar contida dentro da caixa, que vai se encontrar no andar, e essa dose vai ser disponibilizada de forma ágil, então, porque a enfermagem não vai precisar buscar a primeira dose do antimicrobiano na farmácia, e não vai ser necessário o preenchimento dos formulários de início para a liberação da CCIH. E a gente quer lembrar que para as práticas de controle do uso excessivo do antimicrobiano, a CCIH vai passar avaliando todos esses protocolos dentro das primeiras 24, 48 horas após seu início, para descalonamento rigoroso do antibiótico estabelecido e para redução também da duração do tratamento. Então, essa é a nossa tabela, o anexo 1, que é o guia antimicrobiano fornecido pela CCIH. Então, basicamente, definido o foco e definindo se a infecção ela é comunitária ou relacionada à assistência à saúde, nós fornecemos nessa tabela os principais esquemas terapêuticos a serem instituídos. E quanto à administração de fluidos, nós precisamos definir o volume e a escolha do fluido a ser utilizado. O volume ele vai ser pré-definido a correr em 3 horas, no volume de 30 ml por quilo, em bolos definidos, com a reavaliação a cada etapa. Então, se o paciente ele tem 50 quilos, nós fazemos 50 ml por quilo, dá um total de 1.500 ml a serem corridos em 3 horas. Nós podemos definir esses bolos a cada hora, então 500 ml a correr a cada hora, e ao final de cada bolo corrido, o médico ele deve reavaliar o paciente para liberar o bolo seguinte, evitando as complicações da hiperidratação. E quanto à escolha do fluido, existem diversos estudos que comparam os mais diversos fluidos que existem e, de certa forma, foi padronizado nos protocolos que, para atender os perfis diferentes dos pacientes nas mais diversas instituições, os melhores fluidos a serem utilizados eram soro fisiológico ou ringue lactato, que vai ser definido pelo médico assistente no momento do atendimento. Então, a gente vai juntar tudo do nosso pacote de 3 horas. O enfermeiro, ele faz essa triagem, se o paciente ele apresenta 2 critérios de síndrome de resposta inflamatória sistêmica ou 2 critérios do Quick-SOFA, então é levantada a hipótese de uma possível sepse, e o enfermeiro ele vai chamar o médico. É necessário que haja avaliação do paciente tanto pelo enfermeiro quanto pelo médico, e aí, definido que é uma possível sepse, a gente vai iniciar as prioridades do manejo da sepse, que são monitorização, garantia de via aérea e de oxigênio-terapia, e estabelecer um acesso venoso que de início vai ser periférico. O pacote de 3 horas, então, ele tem 3 passos. O passo 1, que é a coleta dos exames do kit sepse. O laboratório ele vai liberar esse resultado do lactato com pelo menos 30 minutos, os demais exames vão ser liberados logo em seguida. O passo 2 vai ser o início do antimicrobiano, que deve ser iniciado empiricamente até 1 hora, com consulta do anexo 1, guia da CCIH.
A gente tem que lembrar que inicialmente o antibiótico ele não vai precisar ser prescrito no AGHU, a primeira dose vai ser prescrita, pode ser prescrita à mão, e dentro da caixa do kit sepse a gente vai conter uma espécie de chequinho para reposição desse antimicrobiano que precisa ser preenchido pelo médico. E o que a gente sempre lembra é que o enfermeiro ele precisa ser notificado quanto à necessidade de administração imediata desse medicamento para que a dose não seja atrasada. E o passo 3 é que se o paciente ele apresenta hipotensão ou lactato alterado, a gente passa para o pacote de 3 a 6 horas, que é esse anexo, o anexo de otimização hemodinâmica, que vai conter também dentro do pacote do kit sepse. E aí como funciona? Se o paciente ele apresenta hipotensão arterial, que nós definimos como pressão arterial sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio, ou pressão arterial média menor do que 65, a gente coloca a observação que se esse paciente for hipertenso, a pressão arterial média estimada é menor que 75, ou se esse paciente apresentar um lactato alterado, a gente vai iniciar a reposição volêmica com soro fisiológico ou ringuelactato com volume que já foi pré-estabelecido. Se esse paciente ele apresenta uma hipotensão persistente, a reposição volêmica ou uma hipotensão ameaçadora à vida, que nós definimos como uma PAM menor do que 50 milímetros de mercúrio, esse paciente ele vai passar para o uso de droga vasopressora, que eu escolha noradrenalina. Ou se ele não apresenta hipotensão persistente e não apresenta hipotensão ameaçadora à vida, nós vamos manter a observação clínica e colher um lactato em caso de piora. No caso do lactato, a gente pode coletar um novo lactato após o término da reposição. Os protocolos eles falam que não há valor se esse lactato for coletado com menos de 2 horas do lactato inicial. Então a gente basicamente vai se basear para a reposição volêmica a resposta clínica do paciente. E é por isso que necessita da reavaliação do status volêmico e perfusional desse paciente de forma constante. Existem também algumas alternativas para otimização hemodinâmica, que seria uma otimização volêmica. Se o paciente ele responde a volume, mas o volume ele não foi suficiente, a gente pode aumentar esse volume. E o início de dobutamina, titulando as evidências clínicas e ou ecocardiográficas da disfunção ventricular. E existe também a possibilidade de transfusão de sangue se esse paciente apresenta uma hemoglobina menos de 7 gramas por decilitro, que a gente sabe que tem uma certa agilidade com o banco de sangue aqui para a instituição, caso seja solicitado. E aí a gente passa, após o início da antibioterapia e da otimização volêmica, para avaliação da resposta do monitor, né? Avaliar se esse paciente ele está realmente melhorando com as condutas instituídas ou não. Então a monitorização ela vai depender inicialmente da avaliação dos catéteres, porque esse paciente ele pode necessitar de um catéter venoso central e ele pode não estar respondendo porque as drogas estão sendo feitas todas por via periférica. E a avaliação clínica que deve ser constante. Então o que a gente vai ver? A gente quer que melhore o padrão clínico desse paciente, que a gente vai avaliar a pressão arterial média, a diurese, que a gente espera que esteja acima de 0,5 ml por quilo-hora, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a melhora da coloração da pele, uma temperatura que a gente espera que fique entre 36,5 graus Celsius e 37,5. A oximetria de pulso para avaliar se esse paciente ele precisa de uma via definitiva, e avaliação constante do status mental. Quanto à avaliação hemodinâmica, nós vimos que existe a avaliação estática e a avaliação dinâmica, que são preditores da capacidade de resposta dos fluidos, que devem ser empregados para determinar o gerenciamento adicional desses fluidos. E aí existem a avaliação estática, que é a pressão arterial média, a PVC e a saturação venosa de oxigênio, e a avaliação dinâmica, que basicamente usa imagem, ultrassonografia e ecocardiograma. E o que a gente viu foi que há evidências crescentes que as medidas dinâmicas são preditores mais precisos da capacidade de resposta dos fluidos do que as medidas estáticas. Então a gente
não vai utilizar a avaliação estática de início, a gente vai preferir a avaliação clínica do paciente, e quando esse paciente ele estiver na UTI é que vai ser feita a avaliação hemodinâmica dinâmica. O laboratório ele vai ser fundamental para a gente definir o quadro desse paciente. Então o lactato ele deve ter um segmento de 6 a 6 horas, esperando que esse lactato ele caia claramente, mas o acompanhamento do lactato deve ser feito em até 24 horas. A gasometria é fundamental para avaliar a piora da troca de gases, que pode indicar então uma complicação, seja edema pulmonar, por hiperidratação, o pneumotórax quando foi passar o cateter venoso central, ou tromboembolismo venoso. E o laboratório de rotina, que foi solicitado no início do protocolo, ele é ideal para a gente definir ou nortear um foco e definir se esse paciente ele tem disfunção orgânica realmente ou não. Quanto à identificação do foco séptico e o controle da fonte, nós vamos utilizar basicamente história e o exame físico constante desse paciente durante todo o atendimento, mas a gente sabe que pode precisar de pesquisas adicionais para a identificação desse foco, que basicamente são as imagens, tomografia ou ultrassonografia. Então, nós estamos tentando com o CDI a agilizar para os pacientes desse protocolo a liberação dessas imagens. Na verdade, nós vamos começar o nosso protocolo ainda sem isso definido, mas como é o piloto, a gente espera que possa melhorar ao longo desses meses. E o controle da fonte, nós sabemos que o centro cirúrgico já tem um certo protocolo para o atendimento desses pacientes com urgência. Então deve ser feito contato diretamente com o centro cirúrgico para que eles fiquem cientes da necessidade de abordagem desse paciente. E quanto à retirada dos dispositivos invasivos, porque nós sabemos que o foco pode ser tanto um acesso venoso central, uma sonda vesical de demora, então a retirada desses dispositivos e, se necessário, a implantação de novos. Existem estudos então que mostram que com a identificação e controle da fonte no intervalo de 6 a 12 horas há uma certa diminuição da mortalidade e uma boa resposta aos protocolos de sepse, é o que a gente espera aqui na instituição. Então vamos juntar tudo. Tendo a suspeita de infecção, a gente vai abrir o kit sepse. Dentro da ficha de triagem, a gente vai fazer a suspeita infecciosa e aí abre o protocolo solicitando os exames que vão estar no MV como kit sepse laboratorial, a prescrição do antimicrobiano seguindo o anexo 1, que é o guia da CCIH, e a gente tem que lembrar que essa primeira dose ela não precisa ser administrada, não precisa ser prescrita no AGHU inicialmente, mas posteriormente, após o final do atendimento, para a continuidade do tratamento, precisa ser prescrito. A administração de fluidos seguindo o anexo 2, usando o soro fisiológico 0,9% ou ringelactato no volume pré-definido a ser corrido em 3 horas. A reavaliação hemodinâmica e clínica desse paciente deve ser constante, mas ao final desse protocolo de 3 horas, a gente avalia a necessidade de reposição volêmica e aí inicia o protocolo de 3 a 6 horas. Com a avaliação constante, a gente pode definir que esse paciente ele precisa de vasopressor, e aí o de escolha vai ser a noradrenalina. Então, reavaliação hemodinâmica e clínica constante, identificação do foco e a sua correção, pode necessitar de imagem, de cirurgia ou da remoção dos dispositivos a ser definido. E é isso, o nosso protocolo vai começar no dia 13 de setembro, que é o Dia Mundial da Sepse. Nós queremos lembrar que, caso seja comprovado posteriormente não se tratar de sepse, sempre poderemos suspender o antimicrobiano, até para evitar resistência bacteriana, que é uma realidade no nosso hospital. Lembrar que as principais sujidades estão nas mãos dos profissionais e a gente pede que vocês higienizem as mãos. Essas são nossas referências bibliográficas. Obrigada.